insônia. Agora eu vou falar dos fatores facilitadores. Então, o que é a higiene do sono? Eu poder vincular os que dificultam e eu promover, eu tirar os que dificultam, eu promover os facilitadores. E dar aquela primeira carga de vamos à luta, né? Você vai ficando ali negociando com o cérebro, ensinando ele a preguiça, entendeu? Olha só, as pessoas falam muito de insônia. Insônia é uma dificuldade de dormir, tá? Mas não necessariamente por uma coisa patológica. A grande maioria das pessoas hoje tem dificuldade de dormir, ou pegar no sono, ou ter um sono superficial, por maus hábitos. Então, essa primeira etapa, né, que eu acho que a gente vai ter que falar sobre sono e insônia em mais de a primeira etapa hoje eu queria falar sobre higiene do sono. O que é higiene do sono? São comportamentos que a gente tem que ter para facilitar o sono fisiológico que possa acontecer. Tá? Então você está querendo dizer que assim, às vezes não é só um problema fisiológico, às vezes é a forma como a pessoa está conduzindo com sua vida e de repente com essas dicas que você vai dar da higiene do sono. Eu diria que a grande maioria das insônias não é uma disfunção patológica, não é uma disfunção, não é uma fisiopatologia, é uma alteração da gente não trabalhar a favor da fisiologia natural do sono. Por isso que a gente vai falar primeiro da grande maioria das insônias. O que a gente precisa vamos lá, o que é higiene do sono? É eu saber o que favorece essa fisiologia do sono e o que não favorece. Então eu fiz questão de deixar bem direitinho aqui, a gente pode dizer assim, os fatores associados à insônia. São 8 itens, tá, gente? Seria a ingestão de café ou derivados de cafeína à tarde ou à noite. E as pessoas não se tocam. Com essa moda, então, dessas máquinas maravilhosas de café, eu adoro café, não há dúvida. Mas assim, café é uma coisa para se tomar de manhã, no máximo, a última xicrinha de café tem que ser entre 15 e 16 horas. E o que a gente faz? A gente vai jantar fora no restaurante e depois de meia-noite você pede um cafezinho para encerrar a noite. Então, assim, isso está errado. Tá? Então, o grande vilão, digamos assim, que está associado é a ingestão de café ou derivados de cafeína à tarde ou à noite. 2, a ingestão de bebidas alcoólicas à noite. Isso é outra coisa. Que é muito comum. Muito comum. Mas o problema é o seguinte, o álcool, ele é um bom indutor de sono. O que significa? Se eu tomo um vinhozinho, se eu tomo um gin, se eu tomo um chopp, eu vou ter maior facilidade em iniciar o sono. Mas ele é um péssimo manutentor de sono. O que acontece? A pessoa que bebeu um pouquinho mais, ela deita e apaga. Quando chega 2 horas depois, ela acorda. E o sono vai ficando superficial. Então, o que as pessoas muitas vezes falam assim, eu tomo um negocinho e vou dormir. Só que aquele sono não é de qualidade. E o álcool, além de superficializar o sono, ele também pode predispor à apneia do sono, que a gente vai falar numa outra ocasião. Nós estamos falando aqui da insônia geral, tá? Número 3, alimentação copiosa à noite. O que é alimentação copiosa à noite? É o comer muito à noite e coisas muito pesadas. O que as pessoas fazem no mundo moderno? Em geral, as pessoas trabalham o dia inteiro, não tem tempo de almoçar, não tem tempo de jantar, aí elas vão comendo besteira e quando chega de noite, acumulou aquele jejum o dia inteiro, a pessoa quer comer a geladeira. Aí a pessoa come doce, bolo, aí daqui a pouco vai comendo, vai beliscando. Isso é horrível. E o açúcar também, né? O açúcar também, porque o açúcar ele sobe, te dá aquela euforia, então você vai levar mais tempo para poder o sono fisiológico começar. Então isso é uma outra coisa. A alimentação à noite tem que ser sempre leve, tá? Número 4, trabalhos difíceis e estressantes no período noturno. A gente nunca deve, eu costumo dizer o seguinte, eu falo por mim, quando vou escrever um livro, eu acordo muito cedo, trabalho até umas 3 horas da tarde e depois eu relaxo, faço atividade física e vou dormir muito cedo. Eu levo uma vida de freira quando eu estou escrevendo. E isso é super importante. Então, o que acontece? Se você deixa para fazer trabalhos difíceis à noite, o teu cérebro tem que se ligar muito mais, você tem que pesquisar coisas, você vai botando ele numa atividade que tudo que ele vai fazer é não dormir, né? Se você está empenhado naquilo. Então, deixar trabalhos difíceis para as primeiras horas do dia. Tá? Atividade tensa, 5. Atividade tensa no período noturno. Por exemplo, você está com um problema, ou então você passa o dia inteiro recebendo uma opção de recado e você resolve de noite
dá conta de tudo, dos problemas do amigo, da família, papapá, não vai dormir. Porque o teu cérebro vai ficar, com a carga afetiva, ele vai ficar assim, eu tenho que resolver isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer aquilo outro. Você não adianta levar problema para a cama que você nem vai dormir, nem vai resolver. Então, essa questão, tipo assim, problema, quando amanhecer, você para e vê o que pode fazer. Uma noite bem dormida te predispõe a grandes soluções. Número 6, TV no quarto. Isso é outra coisa. A maioria das pessoas hoje, né, nesse mundo se não tem TV, tem o computador. Então, assim, você não pode ter esse estímulo visual. A televisão é uma caixa de satélite que recebe ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. E isso faz uma enxurrada no teu cérebro. Todo aparelho eletromagnético interage com o teu cérebro, porque o teu cérebro tem ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. Essas ondas eletromagnéticas se comunicam. Então você excita e não deixa esse cérebro descansar. Bia, e aí eu vou aproveitar, porque as pessoas costumam falar, mas eu costumo dormir com o sonzinho da televisão, ele é sonífero para mim. Mas não é, então. Não, né? Então bota uma música relaxante. Bota um porque aplicativo. Se é o som... Bota um aplicativo de meditação, de relaxamento, se é o som. E aí você vai fazer não só uma facilitação para o teu sono, como uma reposição energética para o teu cérebro, que precisa de ondas alfas. Tá? Para poder relaxar e entrar numa boa noite de sono. Tá? Número 7. Hábito de despertar e levantar da cama a cada dia em horários muito diferentes. Se você quer melhorar o sono, você tem que manter um padrão de hora de dormir e hora de acordar. O que as pessoas fazem é tipo assim, vai dormir agora na pandemia, então a gente vai dormir 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque eu posso acordar às 6. Isso é horrível. Para depois regularizar o sono, é muito pior. E o interessante, a pandemia serviu para regularizar mesmo, assim. Eu estou dormindo lá para as 10, no máximo 11 horas, e acordo naturalmente, sem despertador, 6, 6h15. Tá funcionando, tá indo eu me sinto bem. disposta, E você se bem mais sente, disposta. você consegue perceber que você conseguiu atingir o seu sonozinho, a produtividade está bem. Muito. Então, número 8, tá, gente? Trabalho em turnos. Por exemplo, existem trabalhos que dificultam muito. Tem pessoas que, por exemplo, vigia, né, segurança noturno, é horrível. Eu diria que essas profissões que trocam, aeromoça, né, piloto, essas pessoas que trocam o fuso horário o tempo todo, não pode ser uma profissão para toda a vida, porque é muito desgastante. O avião, então, é uma cabine pressurizada. Eu diria que é que nem determinadas profissões, tipo bolsa de valores, que é uma coisa super tensa. Aquilo não é pro resto da vida, que nem um período, né? Porque senão o desgaste é muito grande. Bia, e você, falando nisso aí, eu queria ver aonde se encaixa, né? Porque nesse mundo moderno tem essa coisa, você passa o dia sem comer, você falou muito bem, e projeta a noite. E tem essas pessoas também que passam o dia todo trabalhando e eu preciso tirar aquela atenção. Aí vai para academia, vai para o jogo de tênis, joga até 10, 11 horas da noite. Lógico, você vai chegar Não, a gente falou em casa. Que é justamente aquela questão de atividades muito... Eu falei, foi o número... 5, atividade extensa no período noturno. Aí aqui inclui trabalho intelectual difícil, uso de computador, esportes competitivos. Então tem que ter esse cuidado, tá? Agora, eu falei dos fatores associados à insônia. Agora eu vou falar dos fatores facilitadores. Então o que é a higiene do sono? Eu poder vincular os que dificultam e eu tirar os que dificultam, eu promover os facilitadores. Então vamos lá. Os facilitadores são 6. Então a gente falou 8 dos que dificultam, a gente vai falar 6 do que facilita. Primeiro, hábito de acordar todos os dias na mesma hora. Tanto deitar como acordar. 2, não forçar o sono e retirar o despertador do lado da cama. Por que do lado da cama? Porque quando você põe o despertador do lado da cama, o que você faz? Despertou, você vai lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então você não tem aquela coisa de tipo assim, levantar e dar aquela primeira carga de vamos à luta, né? Você vai ficando ali negociando com o cérebro, ensinando ele a preguiça, entendeu? O ócio. Então o que você faz? Bota ele longe, porque você necessariamente vai ter que levantar. No que você levanta, vai logo pro banheiro, escova o dentinho, passa uma água no corpo, toma uma ducha, que o dia vai começar. Exatamente. 3, atividades relaxantes no período noturno, como tomar banho, beber um chá quente com uma pessoa amiga, conversar uma coisa
tranquila, praticar uma meditação, um relaxamento, um yoga, aí sim, você privilegiar isso. 4, quarto escuro, fresco e silencioso. Essa coisa de você dormir com tudo ligado, aparelhos ligados, celular ligado, computador, esquece. Então é o quarto escurinho, tá? Temperatura ideal, isso vai depender de pessoas, mas o ideal é em torno de 22 graus. Porque tem gente que acha que a temperatura ideal é 16. Aí fica aquele homem que quer 16, a mulher que quer 24, a pobre coitada com edredom, o homem dormindo quase pelado e aquela briga. Vamos tentar o 22, porque aí a mulher pode se cobrir, o homem acostuma, porque frio demais também incomoda. Tem uma hora que o próprio cérebro começa a despertar sozinho. 2, peso corporal adequado. É importantíssimo para se dormir bem ter um peso corporal confortável. Por quê? Porque o excesso de peso dificulta a respiração e pode provocar apneia. E 6, atividade física regular. Mas essa atividade física regular, gente, é a caminhada todo dia, é a bicicleta, não é essa coisa da maromba. E não um dia isso. faz, outro não faz. Exatamente. Então é aquela coisa todo dia, um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Pode ser a natação, aí são os exercícios aeróbicos. Isso é a grande dica para a gente começar a ver onde está o problema. É um problema muito patológico ou é um erro de não entender o que é a fisiologia do sono? Então a gente hoje falou sobre higiene do sono. Num outro vídeo a gente vai falar, aí sim, da insônia, das doenças mentais, que é uma outra história. Mas primeiro, vê o que você está fazendo de errado, pratica a higiene do sono, que já vai melhorar muito. E antes da gente terminar, eu queria pedir que vocês se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber todas as novidades, compartilhem, curtam e deixem as sugestões dos próximos vídeos para a gente poder contemplar os seus desejos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, gente!